Tenho pensado muito na minha cidade natal recentemente, mas tenho tido dificuldade em encontrar outras pessoas que já ouviram falar do lugar. Meus filhos dizem que você pode encontrar qualquer coisa na internet, mas claramente esse não é o caso. Eu adoraria relembrar um pouco da minha cidade natal, Montanhas Forradas. Deixe-me me apresentar. Sou Nicolas, estou na casa dos 46 anos. Saí de Montanhas Forradas quando tinha 22 para um trabalho de escritório que não deu em nada e nunca mais voltei. Achei que seria bom compartilhar algumas coisas que lembro, mesmo que você não acredite em mim. Pelo menos espero que achem interessante. Se quiserem ouvir mais histórias que lembro de Montanhas Forradas, por favor me avisem. Há realmente muito para contar. Montanhas Forradas era um lugar agradável, e não digo isso apenas porque sou velho e nostálgico. Tinha seus problemas, mas as ruas eram seguras, nosso crime era baixo, nossos cidadãos eram alimentados e tínhamos os parques mais maravilhosos. Você poderia passear por horas lá, encantado pelo verde. Deixávamos nossos jardins crescerem selvagens, ferozes e florescendo, uma mistura implacável de cores, apenas domando-os quando ameaçavam invadir os caminhos que nos permitiam observá-los em segurança. Eles nunca pareciam se importar, talvez gostassem da atenção. Mas estou me adiantando. Foi em um desses jardins que eu estava passeando na noite em que quebrei uma das leis de Montanhas Forradas pela primeira vez. Ou talvez não pela primeira vez. Eu tinha minha cota de correr selvagem na adolescência, como todos os outros, mas todos sabiam que alguém pego fumando maconha ou algo do tipo passaria apenas a noite na prefeitura antes de ser liberado, desamparado e envergonhado, de volta aos pais. Não era uma das leis reais, não uma das que eram contadas às crianças, não uma das que contavam. Quase não me lembro de todas hoje em dia, mas lembro de uma tão clara quanto o dia: estar em casa antes do pôr do sol. Lembro-me de quando era jovem. Meus pais me levaram ao cinema e perderam a noção do tempo, de modo que, quando saímos do cinema, já era quase noite, o céu pintado de chamas. Lembro-me do olhar de pânico em seus rostos, da maneira como me puxaram pelo braço até o carro e ultrapassaram os limites de velocidade na corrida para casa, fugindo da noite. Eu não entendia por quê, você deve entender. Eu era muito jovem, e isso foi antes da internet. Eu nunca tinha falado com alguém de fora de Montanhas Forradas. Era assim que o mundo funcionava, e eu nunca pensei em questionar isso. O mais próximo que cheguei foi considerar isso um exagero parental à medida que atingi minha juventude rebelde. Nunca, até aquela noite, pensei em realmente perguntar por quê. Quase não me lembro por que estava tão atrasado. Alguma garota, eu acho. Eu era um jovem bobo e sonhador, pensando em levar uma garota bonita a um parque cheio de lindas flores. Eu não pegaria uma para ela. Havia leis em Montanhas Forradas, e essa era uma delas. Mas eu me perguntava, tolo e pensando estar apaixonado. Tolo o suficiente para não notar o quanto estava ficando tarde, até ver o comprimento das sombras ao meu redor. A frase, um calafrio percorreu minha espinha. É usada em excesso, mas mais do que isso é insuficiente. Havia gelo no meu sangue, mas mais do que isso, era a vulnerabilidade, o senso de transgressão, a súbita onda de alerta ao perceber que eu não estava seguro. Eu estava sozinho, cercado por plantas que não se importavam comigo, e o sol estava se pondo. Eu estava sozinho, longe da minha namorada, meus pais, longe de qualquer pessoa que se importasse comigo, e o sol estava se pondo. Eu nunca havia ficado fora depois do escurecer e o sol estava se pondo. O sol estava se pondo e eu estava com medo. Eu corri. Como eu disse, Montanhas Forradas era um lugar razoável. Você não podia ficar fora depois do crepúsculo, mas não havia necessidade de estar em sua própria casa. Então, a cidade construiu abrigos improvisados, pouco mais do que estações de ônibus glorificadas, lugares para se esconder da noite iminente. Todos sabiam sobre eles. Havia um em cada esquina, um perto da escola, muitos em cada parque da cidade. Um lugar para se esconder em todos os lugares que você olhasse. Eles mal cabiam 2 ou 3 pessoas, mas era o suficiente para mim. Demorei apenas alguns minutos para chegar ao abrigo mais próximo, mas nesse tempo as sombras haviam se alongado. Eu não conseguia nomear o medo que me tomou quando o céu mudou para roxo e azul.
as estrelas brilhando como pequenos olhos. Eu só sabia, no fundo do meu coração, a parte de mim que ainda era uma criança ouvindo as histórias da minha mãe, a parte de mim que ainda era um mamífero assustado correndo para a toca, que eu precisava estar dentro, mesmo que fosse dentro de um abrigo frágil. Os abrigos, apesar de sua importância, não eram tão impressionantes. Pareciam mais casinhas de madeira, quase 4 paredes frágeis e uma porta e pouco mais. Mas a porta trancava, e eu lembro da onda de alívio que me varreu quando me joguei dentro e bati a porta atrás de mim com força suficiente para fazê-la tremer antes de desabar contra ela. Eu estava seguro. De manhã eu poderia voltar para meus pais e ser repreendido e castigado, mas estaria vivo. Eu até me atrevi a zombar de mim mesmo pelo meu terror. Qual poderia ser o problema? Apenas crianças tinham medo do escuro. Aquilo era montanhas forradas, onde era seguro. Eu deveria ter simplesmente ido para casa, mas não saí do abrigo. Apenas me ajeitei no catre duro, pronto para esperar a noite passar, quando ouvi o som de passos apressados. Houve um tranco quando um corpo se chocou contra a porta. Alguém perdendo o controle do seu impulso no pânico. "Por favor", ouvi uma voz ofegante. Por favor, eu sei, mas por favor." Eu não esperei. Talvez devesse ter esperado. Talvez devesse ter pensado mais nisso. Eu pensei muito sobre isso ao longo dos anos, mas eu não esperei. Abri a porta em um instante e a pessoa entrou correndo, desabando contra a parede do mesmo jeito que eu tinha feito. "Feche", disseram. Apressei-me e o trinco deslizou com um clique. "Você está machucado?" perguntei. Não sabia o que poderia fazer se estivessem, mas achei que devia perguntar. Mas eles não pareciam machucados, apenas trêmulos e cansados. Eram altos e magros, com cabelos longos e lisos e escuros. Havia pouca luz no abrigo, apenas o que filtrava pelas pequenas janelas, e isso fazia seus olhos parecerem grandes e escuros e estranhos. Eles me deram um olhar duvidoso e se esforçaram para ficar de pé. "Estou bem", disseram. Não disseram mais nada, apoiando-se contra a parede com os braços cruzados e olhando para fora da janela. Eu hesitei. "Então, de que você estava correndo?" Eles me lançaram um olhar fulminante. "Da noite, obviamente", disseram com uma voz gotejando escárnio gelado. Fechei a boca imediatamente. Eu estava nervoso, inquieto onde estava sentado no pequeno catre. Parecia, pensei com tristeza, que passaria a noite com alguém, afinal. O abrigo não tinha relógio e apenas esperamos lá, em silêncio, por algo que pareceu horas, mas poderiam ter sido minutos. Cocei uma crosta nas unhas, me perguntando se enfrentar a noite e os perigos que ela continha, teoricamente teria sido melhor do que isso. Eu estava à beira de cair no sono quando ouvi o grito. Era um grito penetrante, um uivo que subia em um terrível crescendo, o som de uma mulher em uma dor terrível. Já estava de pé e na porta antes de perceber conscientemente e com a mão na maçaneta antes que o estranho lá dentro segurasse meu pulso. Seu aperto era forte, sua pele fria, suas longas unhas cravando-se na minha pele. "Não", disseram. Olhei para eles. "Você está louco?" "Ah, cale-se e escute." Eles me puxaram para longe da porta. Eu era atlético, um jovem forte e saudável, mas eles, quem quer que fossem, eram assustadoramente fortes. Lutei sem sucesso. "Escute", disseram. Foi nesse momento que o grito veio de novo. Sibilei entre os dentes, puxando contra suas mãos firmes em mim, quando algo me ocorreu. A memória trouxe uma carta e então se escondeu. Tinha sido o mesmo grito, exatamente o mesmo grito, o mesmo crescendo agudo e lamentoso, como uma gravação repetida. Congelei. Até minha respiração parou. Foi como se estivesse ouvindo o som de um animal que não era real. O estranho acenou com a cabeça, satisfeito, e soltou meu pulso. "Era isso que eu estava correndo", disseram. "E é por isso que você não abre a porta. Fique quieto, não dê ouvidos e você verá." O resto da noite foi longo, com silêncio e choramingos intermitentes, às vezes risos, vozes de pessoas chamando e passos. Eu não abri a porta. Mantive-me sentado, olhando para o estranho que não olhava para mim, mas apenas se mantinha de pé à porta,
esperando. Só quando o céu ficou claro e a manhã chegou, apenas quando era dia novamente, saímos. O estranho deu um breve aceno de cabeça, um sorriso cansado e estranho. Vejo você, disseram, se você sobreviver. E com isso, saíram, caminhando apressadamente de volta para a cidade, como se não quisessem ficar fora por muito mais tempo. Eu voltei para meus pais. Eles estavam loucos, é claro, mas também aliviados que eu estava vivo. Quando contei a eles sobre o estranho, eles me deram um olhar estranho, sem entender, como se eu tivesse falado em línguas, e eu soube que a conversa havia terminado. Há muito mais coisas que eu poderia contar sobre montanhas forradas, mas essa foi a experiência mais assustadora. O lugar era seguro, mas só quando você não testava os limites.